Essa é a São Paulo dos anos 60. Naquela época, as ruas ainda tinham a circulação de bondes. Carros eram raros. Apenas quem era muito rico poderia ter um. Ruas que hoje são completamente urbanizadas eram verdadeiras estradas de terra e cheias de árvores. O orçamento da cidade era em cruzeiros e o governo militar que indicava o prefeito para comandar a cidade. Foi nesse cenário que nasceu o Tribunal de Contas do município de São Paulo. 55 anos depois, a gente decidiu dar cor a essa história de tantas contribuições para a cidade. Com a ajuda de softwares de edição, design e inteligência artificial, registros históricos do TCM ganharam vida. Essa foto mostra como era o plenário no final dos anos 70. Com cor, ela fica assim. Essa outra imagem que mostra os 5 primeiros conselheiros do Tribunal de Contas do município de São Paulo, agora colorida. Essa outra foto mostra como era a esplanada em 1976. Olha como ela fica colorida. Aqui, 1981, o antigo espelho d'água que ficava onde atualmente está o estacionamento. Veja o registro ganhando vida. E essa outra foto mostra o primeiro layout da antiga Sala das Becas. Ela é de 1981 e agora com cores. Durante esses 55 anos, São Paulo teve 20 prefeitos e 37 presidentes da Câmara. Nasceram a Marginal Pinheiros, o Memorial da América Latina, o Minhocão, os shoppings Aricanduva, Interlagos e JK. E aqui no TCM passaram pelo plenário, o órgão máximo do tribunal, 18 conselheiros, advogados, professores, engenheiros, jornalistas. Cada um com sua história de vida e amor por São Paulo. Edson Simões foi presidente do TCM por 7 anos e conselheiro por 21. Ele lembra exatamente como essa história começa. É assim que surge o Tribunal de Contas do município de São Paulo, dentro do processo de autonomia dos municípios. Foi o primeiro, depois é que vem o Rio de Janeiro. Então, a criação do Tribunal de Contas do município é histórica e defende exatamente os princípios do municipalismo. O Tribunal de Contas da cidade foi criado em 20 de novembro de 1968 pelo então prefeito de São Paulo, Brigadeiro Faria Lima. O objetivo? Garantir que os serviços públicos sejam prestados com qualidade, servir a população de uma cidade que já era a maior e mais rica do país. Os 3 primeiros conselheiros do TCM foram Ivan Gualberto, Teófilo Ribeiro de Andrade Filho e Paulo Plané Buarque. E logo depois vieram Luiz Domingues de Castro e Manuel Martins de Figueiredo Ferraz, formando o primeiro quinteto do TCM. No começo, o TCM ocupava 3 andares do Palácio Anchieta, sede da Câmara de Vereadores de São Paulo. Depois da morte de Faria Lima, em homenagem ao seu criador, o espaço que recebeu os primeiros debates ganhou o nome de Sala Brigadeiro Faria Lima. O espaço foi cedido pela prefeitura até a construção do prédio que o tribunal passaria a chamar de casa, que também leva o nome do idealizador do TCM São Paulo, Edifício Prefeito Faria Lima. O tribunal passou por mudanças significativas, né? E desde a criação do tribunal em 1968, na década de 60, nós tínhamos por volta de 3.800.000 habitantes na cidade de São Paulo. Hoje, 2023, nós temos por volta de 12 milhões de habitantes. Então, o tribunal teve que se desenvolver junto com esse crescimento da população, com o exercício da cidadania, né, e se adaptar aos tempos modernos. Porque o tribunal tem um valor incontestável. Ele realmente tem um peso extraordinário. Porque a cidade de São Paulo, esse estado é um país, né? Já visto o orçamento que nós possuímos hoje, possuímos naquela época, hoje talvez seja 10 ou 15 vezes maior o nosso orçamento aqui. Mas os problemas são enormes e, consequentemente, o tribunal tem uma responsabilidade muito grande e tem se sobressaído e realizado sobremaneira em solucionar os problemas atinentes na cidade. 2 anos após sua criação, além de fiscalizar as contas do município,
o TCM São Paulo passou a atuar de forma mais rigorosa no controle do serviço público, fiscalizando todas as licitações realizadas pela Prefeitura. E a partir daí, várias concessões começaram a passar pela análise do corpo técnico do TCM, como a das obras do Parque do Carmo, Aricanduva e da Coab José Bonifácio. O Tribunal de Contas, por exemplo, nós tivemos algumas modificações muito importantes. Primeira modificação muito importante foi a criação das câmaras para julgamento. Porque o julgamento antigamente era só no plenário, então só do pleno o julgamento. Então hoje você tem o julgamento por câmaras e depois tem o julgamento do pleno. Uma das principais figuras dessa história de tantos avanços para o TCM é Paulo Plané Buarque. Presidente do tribunal por 6 vezes, fez parte da primeira formação de conselheiros do TCM quando o órgão ainda era instalado no Palácio Anchieta. Hoje, com 96 anos, Paulo Plané lembra das interações com o prefeito Paulo Maluf no ano de 1970, pedindo que localizasse um terreno onde pudesse ser construído a casa do tribunal. Então, Paulo Maluf encontrou no Departamento Patrimonial da Secretaria de Negócios Jurídicos um terreno e o transferiu para o domínio do tribunal. Eu fiz parte da construção. Eu não vou mentir, não construí. Eu fiz parte. Eu tenho um grande orgulho de participar. 55 anos. Eu sinto saudade do tribunal. Uma família, mais ou menos uma família. Brutalista. Essa é a arquitetura que inspirou o prédio do TCM e muitas outras construções, como o MASP e o Sesc Pompeia, 2 criações de uma das mais importantes arquitetas brasileiras, Nina Bobardi, caracterizado pelo uso de concreto em construção de grande porte, prezando uma estética crua, construindo espaços de forma organizada e ordenada pelas atividades humanas. Mas nem a falta de cor disfarça toda a imponência. O desenho foi do arquiteto Giancarlo Gasperini, no ano de 1971. Essas imagens, agora coloridas, mostram como foi o projeto e a construção desse senhor edifício numa área estratégica da cidade de São Paulo. Um outro Paulo também teve seu papel na construção do tribunal. É o engenheiro Paulo César Nogueira Borges, especializado em concreto. Foi nos anos 70, quando tinha acabado de se formar, que ele ajudou a construir a cobertura desse gigante da arquitetura brutalista. Essa obra não tem só a engenharia que é espetacular. Essa obra tem a minha vida nela. Além de todo o conhecimento, toda a tecnologia que nós tivemos que aplicar. Ela foi fantástica. Primeiro, é uma arquitetura fantástica. Não sei se é o emocional, mas eu acho que ela é muito bonita. Foram 70 caminhões carregados de concreto, 7 usinas trabalhando exclusivamente para produzir o cimento que preencheu toda a área da cobertura do tribunal. 32 horas a fio com a equipe trabalhando incansavelmente para conseguir entregar o serviço no final, sem nem dormir. O meu trato com a Concretex era ficar 24 horas aqui. E tudo bem. Quando deu 24 horas, chegou o outro engenheiro, eu falei, estou indo embora, né? Fui lá despedir do engenheiro, papapá. Foi tudo bem, engenheiro, tá? Deu um probleminha de início, mas tá. Aí o cara virou para mim e falou assim, olha, até agora, tudo que aconteceu, nós ponderamos, que não sei o quê, não tinha sido eu, né? Mas nós ponderamos. Mas se você for embora agora, eu vou lá na Concretex pedir para você ser mandado embora. Eu falei, mas você tá brincando, pô? Não, sim, você é a única pessoa que sabe o que está acontecendo aqui, pô. Você vai embora, como é que... Se você quiser, arruma uma cama para você ali, você vai dormir ali, mas embora você não vai. No fundo, eu achei que ele era um carrasco, mas falei, pô, sou bom mesmo. E após o fim da ditadura, no final dos anos 80 e início dos anos 90, o tribunal realizou grandes auditorias, como a investigação da compra superfaturada de frangos para a merenda escolar no famoso escândalo do frango. Também o contrato de concessão de terrenos, como a do Autódromo de Interlagos, o que envolvia a empresa Shell e a troca de terrenos pela instalação de postos de gasolina pela cidade. Nos anos 2000, o tribunal já tinha uma atuação muito mais presente e atenta a todos os problemas de infraestrutura da cidade, como irregularidades encontradas no despejo de esgoto do Céu Alvarenga, na represa Billings, e suspensão por sobrepreço de licitação de corredores de ônibus para São Paulo. Desde então,
São mais de 235 mil processos de auditoria externa realizados pelo TCM São Paulo. E graças aos mais de 3 mil funcionários que passaram por aqui, continua crescendo e ampliando a sua atuação na cidade, de olho em todos os serviços realizados pela Prefeitura. Não só os auditores, tanto na área técnica como na área jurídica também. Eles são estudiosos, né? O concurso para ingressar no Tribunal de Contas do município de São Paulo é muito concorrido e quem consegue passar no concurso, sem dúvida nenhuma, tem um preparo muito bom. Então esse é o horizonte da nossa atuação, né? É voltado ao interesse público, saber conciliar a questão da fiscalização, da supervisão, com a necessidade de também atender as demandas da população, porque essa é a atividade fim do Estado. E os processos de fiscalização e auditoria evoluíram cada vez mais com o passar dos anos, principalmente com a tecnologia. Isso tudo diz respeito à eficiência no controle externo, que é o papel do Tribunal de Contas, e também na transparência resultado deste controle, para mostrar para a população não só o que o tribunal faz, mas qual é o resultado das ações do Tribunal de Contas. Então, o tribunal tem vivido essa contínua transformação digital na auditoria de controle externo, na assessoria jurídica, nos gabinetes dos conselheiros, para poder entregar, e eu vou chamar isso de produto, para poder entregar um melhor produto para a população. Agora os tribunais começam a discutir o uso de inteligência artificial. Então, como é que os tribunais podem usar a inteligência artificial para fazer a varredura das bases de dados que existem sobre informações de interesse do controle externo, captar esses dados, organizar esses dados por meio de inteligência artificial para otimizar a atividade de controle externo. Isso ainda se está iniciando, mas é todo um potencial gigantesco que se abre com o uso da inteligência artificial no Tribunal de Contas. Essa é a nossa história. A história do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Eu entendo que o Tribunal de Contas nunca deve submergir. Deve se apresentar para a sociedade como ele é. Abrir as cortinas e ir esclarecendo a nossa função. A sociedade compreenderá quando percebe uma atuação sincera, né? Onde o princípio da supremacia do interesse público seja o nosso guia.